Olá, amigo leitor do Formiga Elétrica, seja bem-vindo de volta. Nós viemos aqui no 33º Troféu Ângelo Agostini para entrevistar o professor Paulo Ramos. Ele falou bastante, foi muito legal a entrevista, sobre linguagem dos quadrinhos, sobre o futuro da mídia. Confira a entrevista. O que a gente percebe é que ao longo do tempo existiu uma coisa que hoje a gente entende que seja a linguagem dos quadrinhos, já consolidada, mas que ela foi se construindo devagarzinho ao longo do tempo. Então, por exemplo, que a gente como a gente identificaria uma história em quadrinhos? Por meio de balão, onomatopeia? Então, quando começaram a ser utilizados esses recursos nos quadrinhos? Então, acho que esse é um primeiro ponto, porque isso vai definir o que é história em quadrinhos. Me parece que na virada do século, e aí os Estados Unidos têm uma função muito importante porque industrializaram esses recursos e tornaram recorrentes, publicando toda semana nos jornais. Esses recursos começaram a ficar familiares às pessoas, as pessoas começaram a reconhecer que havia um código próprio e começaram a chamar esse produto de comics, depois historietas, depois no Brasil histórias em quadrinhos e por aí vai. Para quadrinhos isso é tranquilo, a gente percebe que isso integra a linguagem dos quadrinhos, que é um elemento componente das histórias em quadrinhos. Agora, não quer dizer que só as histórias em quadrinhos vão utilizar esses recursos. A gente percebe onomatopeias, por exemplo, em canecas. A gente percebe balão em publicidade. A gente percebe muitas vezes recursos dos quadrinhos em jornais, em infográficos. Quando você tem um entrevistado e você coloca um balão saindo, dele dizendo alguma declaração. Então, a linguagem dos quadrinhos é um elemento componente das histórias em quadrinhos, mas não quer dizer que seja exclusivo das histórias em quadrinhos. Agora, o que eu acho interessante é quando você olha, vamos pegar o exemplo da caneca, por exemplo. Você olha um balão em uma caneca. Você olha para o balão e identifica um recurso dos quadrinhos mesmo na caneca. Isso, olhando em sentido contrário, só reforça que é uma linguagem autônoma e própria, constituinte das histórias em quadrinhos, qualquer que seja o suporte onde ela apareça. Ficou mais claro para as pessoas, a partir da década de 1980 nos Estados Unidos, que os quadrinhos podiam ser adultos. Só que, de novo, foi um processo que foi sendo construído. Não foram os Estados Unidos que fizeram isso a gente sabe. Então, vamos pegar exemplos. Se a gente entender que a charge, por exemplo, é uma das formas de histórias em quadrinhos, é uma leitura que eu defendo, isso vem desde o século XVIII na Europa. Se a gente for entender, então, que história em quadrinhos, aquela história em sequência, um quadrinho depois do outro, a gente tem exemplos na Argentina, na década de 1950, se a gente for pegar, por exemplo, uma das principais histórias em quadrinhos argentinas, que hoje ninguém tem dúvida que é adulta, que se chama El Eternauta, foi traduzida no Brasil, foi produzida de 57 a 59. Era uma história adulta, hoje é bem claro isso. Mesmo no Brasil, muitas tiras cômicas publicadas em jornal na década de 1970, Rango, As Cobras, O Pato da Cissa, eram histórias voltadas para um público adulto. Agora, realmente eu acho que para o grande público, principalmente o público do Brasil que cresceu lendo super-heróis, entre os quais eu me incluo, para esse público a ideia de que os quadrinhos ficaram adultos foi com Neil Gaiman vindo, fazendo histórias para os Estados Unidos, Alan Moore também. Me parece consolidado hoje que quadrinhos sejam também para o leitor adulto. Mas nem toda a população concorda com isso. Se você for pegar, por exemplo, dados da pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, que trabalhou com mais de 5 mil pessoas em municípios de todo o país. Saiu a última edição dessa pesquisa neste ano. A leitura que eles têm de quadrinhos é estritamente para entretenimento, ou seja, Maurício de Souza. Nada contra o Maurício de Souza, que é citado, inclusive, como um dos autores mais lembrados na pesquisa. Mas é uma visão de que quadrinhos sejam infantil para entretenimento, e para esse perfil, por exemplo, quem é Neil Gaiman? Quem é Alan Moore? Que para nós é uma coisa mais ou menos tranquila. E daqui para frente? Daqui para frente me parece que essa ideia de quadrinhos voltado para um público que não seja só de quadrinhos, a tendência é se consolidar. Por dois motivos. Primeiro, por conta do uso do livro para veicular quadrinhos. Vamos pegar o exemplo de Sandman. Sandman foi publicado no fim da década de 1980 no Brasil e 90 e quase não terminou. Foi muito difícil terminar os 75 volumes de Sandman. Eu
tenho 75 volumes, sei o que foi comprar isso, esperava um ano, saía outro, e assim a gente foi terminando. Hoje Sandman sai em livro e vende em livraria e é muito vendido, tanto que a Panini tem sistematicamente reimprimido, fazendo reimpressões dessa edição. Esse uso do formato livre me parece que tem levado os quadrinhos adultos para um outro leitor. Esse é um movimento. O segundo movimento são as redes sociais que têm circulado quadrinhos, tiras, principalmente quadrinhos de humor, para um público que não é de quadrinhos. Vou citar um caso que é o Armandinho, do Alexandre Beck, que tem não sei quantas mil curtidas no Facebook, chega a pessoas que não são leitores de quadrinhos, mas conhecem Armandinho. Então são dois caminhos, eu acho, e nós todos estamos sendo testemunhas desse processo. A questão de dizer para onde vai é difícil, mas me parece que são dois caminhos que hoje, 2017, a gente pode perceber. Hoje ficou mais fácil produzir quadrinhos. Vamos pegar o exemplo brasileiro. A gente teve uma pesquisa em 1967, acho que foi uma das pouquíssimas pesquisas do que se publicava nos quadrinhos no Brasil, e lá se entendia que publicava super-heróis, se publicava infantil, se publicava muito terror também no Brasil. Essa pesquisa atualizada hoje, ela vai mostrar que a gente tem uma pluralidade de gêneros dos quadrinhos muito maior do que naquela época. Tem os super-heróis, tem o terror, em menor número, mas tem o terror, tem o infantil, mas tem autobiografia, tem reportagem em quadrinhos, tem histórias, quadrinhos históricos. Então, tem uma pluralidade muito maior hoje. Isso é um fenômeno que é muito nítido no Brasil, mas não só no Brasil. Me parece um fenômeno, pelo menos no mundo ocidental, bastante claro. E já que falei de mundo ocidental, e os mangás que chegaram agora e que não tinham em 1967 no Brasil, pelo menos no modo como a gente tem hoje. Super-heróis. A gente chegou a escrever um texto sobre isso. Para mim, que Deus os tenha, mas os super-heróis dos quadrinhos, eles já eram. Eles são uma franquia que tem que ser publicada em quadrinhos para poder alimentar o cinema. Me parece que inverteu o eixo. Me parece não, inverteu o eixo, né? Então antes você tinha os quadrinhos e por meio dos quadrinhos você produzia desenhos, filmes, enfim. Se tornou tão rentável o universo cinematográfico dos super-heróis que são eles que estão ditando as regras hoje e os quadrinhos têm que acompanhar. A cueca do super-homem que não tem mais fora da calça tem que acompanhar o modelo do cinema. O Doutor Estranho. Quem era Doutor Estranho há 3 anos, vamos dizer, né? Hoje é um dos filmes de maior bilheteria do ano passado e foi lançada uma série, uma revista mensal do Doutor Estranho e que se parece muito com o personagem visto no cinema, com humor, que era uma coisa que não tinha nos quadrinhos clássicos desse personagem. Então inverteu o eixo. Hoje o cinema é que vai ditar as regras. O cinema reproduziu uma coisa que nos quadrinhos super-heróis era muito claro, que é a cronologia. Se o Homem-Aranha quebra o braço no filme, o Homem-Aranha vai aparecer no outro filme com o braço quebrado. Nos quadrinhos, se ele aparecer com o braço quebrado numa revista, na outra ele apareceria com o braço quebrado. Então esse molde que os quadrinhos têm desde 1960, o cinema se apropriou e levou isso para um público externo que não é o público do gueto, do nicho de quadrinhos, o antigo nerd, hoje o geek, e por conta disso mudou. Acho que não tem volta, acho que é isso mesmo e vai ser assim. Little Nemo, Winsor McCay. Porque no começo quando os Estados Unidos se apropriaram desse recurso narrativo, que hoje a gente entende por história em quadrinhos, era uma espécie de tábula rasa, né? Você podia fazer o que você queria com isso, com os formatos da página, com o formato do quadrinho, e o leitor acompanhando esses recursos, até eles serem mais ou menos consolidados e colocados para o leitor. O Winsor McCay e tantos outros autores, mas eu vou pegar o Winsor McCay, conseguiram explorar esses recursos ao máximo. Então, quando surgiram casos de metalinguagem nos quadrinhos, uma das primeiras referências é justamente o Winsor McCay. Quando surge uma representação do autor numa história feita por ele mesmo, uma das primeiras referências é o Winsor McCay. Quando surge, por exemplo, quebra de um quadrinho para ir para outro quadrinho, isso surge com muitos desses recursos surgem com o Winsor McCay. Ângulos que depois o cinema se apropriou. O ângulo, por exemplo, olhando de cima para baixo, aparece numa história do Winsor McCay antes de aparecer no cinema. As onomatopeias aparecem quando? Aparecem também, linha cinética aparece quando também o Winsor McCay. Outros autores também fizeram isso.
isso naquela época, mas Winsor McCay me parece um estudo, se for um estudo de caso, eu ficaria com ele. A produção dele na primeira década do século passado é riquíssima nesse sentido. Eu iria com ele. Eu faria dois caminhos em paralelo. Primeiro, eu tentaria ler quadrinhos e tentaria ler obras que falaram sobre quadrinhos. Por que as obras que falaram sobre quadrinhos? Porque elas vão te dar um outro olhar para ler os quadrinhos, né? Tem várias obras sobre linguagem dos quadrinhos. A gente tem uma que é leitura dos quadrinhos, mas para não ficar num exemplo meu, você tem o do Will Eisner, os livros do Will Eisner que podem ser consultados, Scott McCloud, que pode ser consultado. No Brasil tem um autor muito bom, que é o Antônio Luiz Canin, já falecido. Ele tinha um livro chamado Os Quadrinhos, publicado na metade da década de 1970, que foi reeditado. É uma obra fantástica para poder estudar a linguagem dos quadrinhos. Essas obras vão ajudar a dar um outro olhar para os quadrinhos que você já vê. É como enxergar com outro olhar algo que já é familiar a você. Eu iria por esses dois caminhos.